Você pode aplaudir a Jesus? Não é nada sobre nós, não é nada sobre ninguém aqui, não é nada sobre mim, não é nada sobre ninguém, é tudo sobre Jesus. E eu dizia no início do culto, eu estava lá fora e, na verdade, quando eu cheguei, eu fui na mesa e fui cumprimentar o pessoal e falei, tudo bem? Eles, nada bem. Eu falei, o que foi? Não tem nada funcionando. Eu falei, como assim? Não, chegamos aqui 5h30, estava tudo funcionando e, de repente, tudo parou. Tudo travou. Eu falei, é mesmo? Eu falei, e aí? Não sei, vamos ver. Nós fazemos o culto, começamos, e eu estava lá fora, até comentei com o pastor Márcio, falei, pastor Márcio, olha aí, meu filho, porque a coisa está feia. Os meninos estão ali correndo, funcionou à medida do possível. Se você é um pouco mais atento, você pode reparar que as letras estavam com algumas sem espaço, que eles digitaram tudo ali, e lá fora, eu estava com a cara um pouco fechada, imagina, minha esposa chegou e falou assim, calma, você está, se tranquiliza. Eu falei, não, eu estou bem, eu só estou, tentando entender, orando, pedindo a Deus direção. E enquanto eu estava lá, eu lembrei, falei isso de novo, vou repetir, porque algumas pessoas chegaram depois. Eu lembrei de um culto que fizemos durante a reforma. Quem estava nesse culto? Nós fizemos um culto lá fora, não tinha absolutamente nada. Nós chegamos aqui, a gente passou por uma grande reforma, e chegamos aqui, a construtora esqueceu de ligar a iluminação. E quando fomos fazer o culto, estávamos fazendo lá em cima era um grande salão, antes de fazer as divisórias, e não tinha absolutamente nada. Descemos, tentamos montar a caixa de som, porque aqui tinha uma iluminação ou outra, tinha um ponto de energia aqui, e tentamos puxar a extensão, e quando vimos que não daria, decidimos ir no gogó, Como diz, fomos à capela. E foi um dos melhores cultos que tivemos, porque não é sobre um telão de LED, não é sobre iluminação, estamos ao vivo no YouTube, mas é sobre Jesus. Tudo aqui é sobre Jesus, e acho que também, às vezes, é necessário acontecer essas coisas para entender que nós não somos nada sem Ele. Amém? Caminhando para a continuidade do nosso culto, vou te pedir um pouquinho de paciência hoje. Não sei se a gente vai conseguir projetar aqui, e se tiver bem, se não tiver, também está tudo certo. Mas a verdade é que nós temos algumas questões na nossa igreja sobre a nossa cultura como comunidade. E eu falava de manhã, aplicando a ênfase, não estou na mensagem, para você que está nos visitando, nós temos a aplicação de uma ênfase a cada domingo. Então, a cada domingo nós falamos sobre alguma coisa antes da mensagem. Então, o primeiro domingo nós fazemos a ceia, o segundo domingo ensinamos algum princípio bíblico concernente ao dízimos e ofertas, terceiro domingo, esse domingo, cultura, e o quarto domingo, a arte. A arte é sobre aquilo que desenvolvemos, é sobre como funcionamos na nossa comunidade. E sobre cultura eu queria te desafiar a mudar a sua concepção sobre como você adora Jesus, sobre como você serve ao Senhor. E pela manhã eu contei a seguinte história. Nós tivemos, algumas sextas-feiras atrás, um jantar com os líderes. Quem estava nesse jantar de líderes? Na verdade eu não estou enxergando, mas acredito que você levantou a mão. E esse jantar, ele pôde nos confirmar um problema. Maravilha, teremos tela. Podemos comprovar algumas coisas. Nós temos aquela cultura, a gente sempre bate na tecla de fazer inscrição em cima da hora, Então vai ter um evento, a gente faz inscrição em cima da hora. O evento é sexta-feira, a gente confirma que vai na sexta-feira, meio-dia. É a nossa cultura, E aí eu falei isso com os líderes, e os líderes sempre reclamam, pastor, o pessoal não confirma, é difícil programar. E aí eu falei com os líderes, é exatamente o reflexo de quem nós somos. Para esse evento de sexta, também vocês vários confirmaram em cima da hora. Isso é algo da nossa cultura como igreja que a gente precisa mudar. Uma outra cultura, e eu falo para quem é da igreja, não é para quem é visitante, é sobre chegar no horário. Hoje pela manhã nós começamos o culto com exatas 7 pessoas. Depois desse número, tivemos quase 60 pessoas pela manhã. As pessoas não chegam no horário. Eu quero te desafiar a chegar no horário. A chegar aqui, na verdade, pela manhã, nós pegamos
montamos uma cesta uma mesa de café e servimos o café até às 10 horas. 10 horas fechamos. Não, só para quem chegou no horário. Eu quero te desafiar na semana que vem a chegar antes. Chegar pelo menos 10 minutos antes, porque 5 minutos antes do culto começar, às 19 horas, o pessoal dos coletinhos laranja, o Conexão, eles já vão chamando o pessoal para entrar. Então eu quero te desafiar a chegar antes. Se você não chegar cedo domingo que vem, antes do culto começar às 19 horas em ponto, você vai perder uma surpresa. Espero contar com a sua curiosidade, que ela seja maior do que o seu atraso. Então semana que vem vai ter uma surpresa pontualmente para quem chegar. Ah, pastor, atrasei. Sinto muito. O que foi? Não vou te contar. Vai aguardar a próxima ação. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos fazer com que você entenda que adorar a Deus, você não pode desperdiçar nem um minuto sequer. Amém? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua presença. Não é para você sair daqui constrangido, mas para você sair daqui motivado a mudar o seu comportamento, a sua postura diante do Senhor. Você que nos visita, muito bom ter você aqui. Pena que a sua primeira experiência foi dessa forma, mas acredito também que se aconteceu dessa forma é porque Deus tinha algo para dizer para a gente e para vocês. É muito bom ter você. Se você recebeu um encarte como esse, dentro desse encarte tem um outro papel, um outro folderzinho para você preencher, nos entregar no final, nos dando o privilégio de te conhecer um pouquinho. Queremos te dar uma singela lembrança da nossa comunidade e quem sabe vamos começar uma relação em que a nossa igreja será agraciada com a sua presença, da mesma forma podemos abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo, é bom ter vocês aqui. E você que está aqui todo domingo, é bom te ver. Bom ver rostos conhecidos, pessoas conhecidas. Estive na última semana em vários encontros em outras igrejas, com outros pastores. É bom conhecer gente diferente, mas é muito bom poder celebrar a Deus junto com você. Então seja muito bem-vindo. Eu não sei como é que vai estar aqui, se nós vamos ter avisos, vocês vão conseguir projetar. O vídeo da quadra não vai ser possível e não vai dar, né? Mas eu queria rapidamente dizer que nós temos uma cantina ali embaixo, chama Beta Lanches, e o objetivo do Beta Lanches hoje é que todo o recurso arrecadado seja destinado à quadra. Nós temos um lote aqui atrás e esse lote esse recurso vai servir para contribuir na construção do lote. Esse é o vídeo, é sobre os nossos sonhos. Então hoje nós vamos ter mini pizza, é a brincadeira que eu sempre faço. Não acaba o culto, não vai embora correndo, vá lá embaixo, sirva, senta, só não seja da turma que eu tenho que expulsar, mas se eu tiver que expulsar também, é bom que vocês me ajudam fechando a igreja. Eu brinco com vocês porque é a turma que me ajuda, né? E aí tem um monte de coisa para organizar, essa turma ajuda. Tem sido um tempo gostoso, eu quero te convidar a fazer parte dessa ação. O próximo aviso é sobre as inscrições artísticas. Estamos falando disso já há algum tempo. No Dia dos Pais, a última apresentação das crianças, feita pelo Beta Kids, foi no Dia dos Pais. Toda a apresentação artística agora da nossa comunidade será por essa iniciativa. Se você tem algum viés artístico, tanto teatro, canto e dança, você precisa fazer a sua inscrição para participar desses eventos. Então nós estamos já estruturando a apresentação de Natal, queremos fazer uma grande festa, uma grande expressão artística de adoração a Deus. Se você quer participar, ou se o seu filho quer participar, você precisa fazer a inscrição, tá bom? Não tem custo, é somente para o pessoal que está organizando gerenciar isso. Também te convidar para dia 23, próximo sábado, oração no monte. Vamos nos encontrar aqui na igreja às 7 horas da manhã, e aí você tem que ser pontual. Normalmente a gente sai daqui às 7, não é isso? A gente sai às 7, então se você chegar aqui às 7h02, já saímos. Então vamos sair às 7 da manhã da porta da igreja e vamos para o Monte no Pirineus fazer uma oração, Monte do Granja. E é importante dizer, por que eles vão para o monte? O monte tem mais poder espiritual? Não muda nada, tá bom? Lá não tem mais unção do que em nenhum outro lugar. É só porque nós queremos sair do ambiente, mudar a ambiência. Não é esse monte, poderia ser, mas eu quero te convidar a estar conosco nesse dia. Então vamos sair da porta da igreja às 7. Se você quiser ir junto, você precisa chegar antes das 7.
Atenção para esse aviso. Nós temos na nossa sociedade, cada vez mais o autismo está em voga, né? Todo mundo tem falado sobre autismo. Nós temos hoje na nossa igreja 3 crianças autistas. Inclusive, se você tem um filho autista que tem uma sensibilidade auditiva maior, nós temos lá atrás esse protetor auricular. Você pode pedir, a gente disponibiliza, tá? E por que nós estamos envoltos nessa causa? Nós apoiamos o Diego Sanches para vereador de BH, e no início do ano eu e o pastor Márcio estivemos no gabinete dele, tivemos uma conversa muito longa com a Grazi Carvalho. Ela é autista e ela é mãe de filho autista. E trabalham no gabinete do Diego, eles têm várias pessoas com autismo no gabinete, e nós somos muito tocados, eu e o pastor Márcio, por essa causa. Entendemos que como comunidade, como igreja, precisamos saber como lidar com crianças, com pessoas com esse tipo de especialidade. Então eu quero te convidar você que é da comunidade a participar desse seminário, para você aprender, conhecer, mas você que é do Beta Kids, você está convocado, tá bom? Depois eu vou pedir ajuda para o pessoal da liderança do Beta Kids. Eu quero convocar o pessoal do Ministério Infantil para vir esse dia. Será um seminário para a gente aprender a lidar sobre isso. E foi interessante que no domingo passado, quando eu falei sobre esse aviso, falei sobre inclusão, 2 pessoas aqui da nossa igreja me procuraram. Acho que elas nem estão aqui. Elas falaram: pastor, muito legal você falar de inclusão, mas eu queria dizer que nós não nos sentimos inclusas na igreja. Eu, como assim? São 2 pessoas que têm deficiência visual, a Dani e a Bárbara, e elas comentaram de algumas coisas das quais elas não se sentem acolhidas. E eu falei: olha, não era nossa intenção, vai me fazer um favor, faz uma lista daquilo que a gente precisa fazer para melhorar para vocês. Porque a verdade, o Evangelho diz, a Bíblia diz: prega o Evangelho a toda criatura. Não diz para pregar o Evangelho a quem não tem nenhuma dificuldade, alguma coisa que difere. Então nós queremos atrair pessoas, pregar para as pessoas em qualquer tipo de dificuldade. E aí eu falei também sobre não temos surdos na nossa igreja porque não há quem traduza o culto para Libras, ou porque não temos Libras, não temos surdos? O que vocês acham? Não temos surdos porque não há quem fale em Libras. Fiz esse desafio e a Camila me procurou no final do culto à noite, e ela fala em Libras. Já desafiei alguns adolescentes, alguns jovens, falei: pode procurar, pode pesquisar, pode estudar, a igreja paga o curso para vocês. Nós queremos começar a ter alguém que traduza o culto para Libras. Pastor, mas não tem surdo. Está tudo bem. O dia que tiver sobre a mensagem de Cristo, ele vai poder ouvir na realidade dele. Amém? Essa é a igreja que nós cremos. Essa é a igreja que nós estamos trabalhando para construir, para desenvolver a nossa comunidade cada vez mais. Por último, mas não menos importante, o Connect. O Connect é a porta de entrada para você entender e conhecer sobre a nossa comunidade. Se você está entendendo, se você está gostando desse ambiente, talvez aqui seja o lugar que Deus quer me colocar para frutificar. Faça o Connect. Faça o Connect, entenda, você vai entender toda a missão, toda a visão, os valores. E esse curso, ele é para novos membros, mas ele não é exclusivo. Você não é obrigado a ser membro quando você o concluir. Depois que concluir, depois que entender toda a visão do Connect, você vai poder dizer: legal, gostei, foi bom enquanto durou, mas acho que não é aqui meu lugar, que Deus te abençoe. Ou você vai dizer: pastor, aqui é o meu lugar, quero ser parte dessa comunidade. E o Connect é para você que quer conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade. Provavelmente eles não conseguiram projetar, mas se você está nos visitando aqui e quer participar do Connect, eu já tenho visitado alguns outros domingos e quer participar, você pode me procurar. Eu abro o QR Code lá atrás, você aponta o seu celular, faça sua inscrição. De novo, não tem nenhum custo, somente para a nossa organização. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar antes de começar a mensagem? Louvamos o teu nome, Jesus, privilégio nosso poder estar neste lugar, adorando ao Senhor. Mesmo diante das aparentes dificuldades, das intempéries, queremos reconhecer que nada foge do teu controle.
Tudo é sobre o Senhor, tudo é para a tua glória, tudo diz sobre quem o Senhor é, sobre o teu amor, a graça do Senhor sobre nós. Nós queremos reconhecer que nós estamos aqui para expressar a adoração, honra e louvor ao teu nome. Aceita a nossa adoração, aceita este culto como oferta de aroma agradável ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pedi para você ficar de pé. Eu talvez diga muito mais sobre mim do que sobre vocês. Acho que eu estou ainda tentando me acalmar sobre esse percalço. Mas você está entendendo o que você veio fazer aqui hoje? Está entendendo? Então eu vou te fazer um desafio. Durante a mensagem eu vou te fazer algumas provocações. Se aquilo que eu disser for para você, for uma realidade, algo que você entende que precisa ser vivido, você vai levantar a mão e falar, como quem diz, é para mim, pastor. Vamos fazer um teste? Quem está feliz? Amém. Só que esse é o combinado. Levanta a sua mão. Essa é a melhor forma que você consegue levantar a sua mão? Se não for, levanta a sua mão da melhor forma possível. Esse é o desafio. É levantar a mão do nosso melhor. Amém? Pode se sentar. Nós estamos desenvolvendo uma série e essa série ela fala sobre os 7 valores da nossa comunidade. Como eu disse, essa semana eu estive em vários encontros com outros pastores, em outras comunidades, outras igrejas, e um almoço muito significativo que eu tive na quarta-feira. Nesse almoço eu conversava sobre cultura. Falava com o pastor, um dos pastores da igreja Hilson, no Brasil. Eu falava, pastor, eu tenho tentado construir uma nova cultura, uma nova percepção de comunidade, mudar alguns aspectos, a nossa apatia evangelística, o nosso entendimento de algumas questões bíblicas. E ele falava, cara, a cultura é muito legal de mudar, mas é muito difícil, leva de 5 a 6 anos. Me deu um desânimo. Eu falei, não brinca não. 5, 6 anos, ele falou, é. Uma das coisas que ele me disse, olha, quando você, na verdade, eu perguntei para ele sobre como acelerar esse processo de mudança de cultura. Ele falava, olha, você vai falar muito, as pessoas vão entender muito pouco. Quando você começar a cansar de falar, a sua comunidade vai começar a entender. Me deu outro desânimo. E aí eu conversava com ele sobre a lei de Pareto. A lei de Pareto, ela divide as nossas ações em 80-20. Fazemos muita coisa, nós gastamos 80% da nossa energia para produzir 20% de resultado. Se a gente aprender, nós vamos gastar 20% da nossa energia para produzir 80% de resultado. E ele falava que provavelmente aquilo que será mudado na cultura, 20% será absorvido pela fala, pelo aquilo que eu estou pregando, pelo aquilo que eu estou falando, mas 80% pelas nossas atitudes. Então, essa série de mensagens em que a gente caminha, pode passar para a próxima, eu vou pedir para acender aqui, porque eu preciso ter contato visual com eles, Ju. Os spots. Isso, aí eu consigo enxergar lá. Para vocês entenderem, eu teria uma tela aqui que me dá retorno de tempo, me dá retorno de próxima tela. Então eu estou mais ou menos aqui solto. Eu preciso ter contato visual com o pessoal para saber se eles estão me vendo. Assim está ótimo. Obrigado. Então, essa tela aqui, ela aponta para uma realidade daquilo que foi pregado nos últimos 6 domingos. Na verdade, esse é o 6º domingo e estamos no 6º valor de 7, serviço altruísta. E se você olhar para essa tela, cada um dos nossos valores da nossa comunidade, eles se conectam com alguma área da nossa missão, também com alguma área da nossa visão como igreja. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais de tempo para você ir lendo. Eu vou gastar alguns segundos apenas no valor do dia de hoje, que é o serviço altruísta. O serviço altruísta, a forma como nós servimos a Jesus, servimos a essa comunidade, ela é uma expressão prática da comunhão profunda e do amor. O que é expressão? Expressão é uma maneira em que você transmite uma mensagem. Você pode expressar verbalmente, você pode ter uma comunicação não verbal. Então, por exemplo, quando eu estava lá fora, no meio desse pequeno caos que nos alcançou nessa noite, e eu estava com certeza com a cara fechada,
emburrado, tentando entender o que estava acontecendo. Natália entendeu que eu estava ali me desequilibrando, porque eu expressei alguma coisa, sem ter falado nada. Então, nós precisamos aprender que nós somos chamados por Cristo para expressar o amor. E o serviço é uma dessas formas, é isso que vamos falar nessa noite, e ela se conecta com a nossa visão como igreja, e nós queremos, como igreja, impactar e servir cada família. Amém? Amém? Queremos? Sim ou não? Esse é o nosso sonho como igreja, impactar e servir cada família. Lembra que eu falei que quando eu começar a cansar de falar, as pessoas vão começar a absorver? Quer ver como a gente não absorveu algumas coisas da nossa comunidade? Nós dizemos que somos uma igreja, são 3 palavras, bíblica, boca grande, segurei, bíblica, que não estou ouvindo, contemporânea e impactante. Nós não sabemos essas coisas ainda, não temos na ponta da língua. Por quê? Estamos mudando a nossa cultura, estamos assimilando essas verdades. Mas nós queremos ser uma igreja bíblica? Sim ou não? Queremos ser uma igreja contemporânea? Você sabe o que é isso? Sim? Sim? Contemporânea é uma igreja que está atualizada, ela está dentro do tempo que ela vive. Por exemplo, nós somos fiéis à palavra de Deus? Sim ou não? Vamos pregar a palavra de Deus, sim ou não? Mas vamos pregar de forma com que o tempo que vivemos entenda a mensagem que pregamos. Não vamos mudar a palavra, mas vamos entender o tempo, vamos ser contemporâneos em pregar essa palavra ao tempo que vivemos. E uma igreja que impacta a sociedade, impacta a comunidade. Então, a mensagem de hoje, ela fala sobre a porta da cozinha. Esses valores, eu tenho trabalhado uma metáfora de construção. Comecei com os fundamentos da fidelidade à palavra, é aquilo que nos fundamenta para fazer tudo. Falei sobre a sala de estar, do amor transformador, da comunhão autêntica. Falei sobre o andaime do discipulado ativo, que é o que nos dá a condição de um crescimento vertical, estruturado, consolidado. Falei sobre o jardim, que é aquilo que dá frutos. Falei que não dá para colocar uma árvore de plástico numa casa linda e maravilhosa, tem que ser uma planta natural. E hoje eu quero falar sobre a cozinha, fazer uma analogia com o serviço altruísta. Então eu quero que você pense sobre festa. Quem gosta de festa? Levanta a mão. Isso aí, com vontade, com alegria, com intensidade. Quem gosta de festa, amém? Eu gosto também, pode me chamar. Amo festa. Pensa na seguinte situação. Pensa na melhor festa que vocês já foram. A música está boa, a conversa está boa, a comida está boa. A sensação de que aquele lugar foi preparado, foi pensado, foi cuidado para você entrar. As pessoas pensaram em você, as pessoas ambientalizaram tudo para que você pudesse ser bem recebido, você se sente honrado participando daquele lugar. E todos nós gostamos de desfrutar de entrar pela porta da frente, né? Então, se você observar, quando você chega aqui, tem pessoas que estão ali te dando um sorriso, tem o embarque e desembarque na porta, tem gente preparada, as cadeiras estão alinhadas, está tudo preparado. Você vai numa festa, a mesa está posta, a bebida está na geladeira, a comida está quentinha, é muito bom, né? Mas quem faz isso? Quem se dedica a organizar a festa? Enquanto os convidados estão na sala ou no salão, rindo, celebrando, existe um outro lugar na casa que está calor. Está cheio de gente trabalhando, entrando, saindo. Tem cheiro de comida, tem som de panelas. A cozinha. A cozinha é por onde os ingredientes entram, mas também por onde sai o lixo. Onde o trabalho acontece. É onde o coração pulsante permite que a festa exista. Festa sem comida não é festa, né?
Tem que ter comida. Se for de crente, então, tem que ter comida em dobro. A verdade é que a vida na igreja, a vida em comunidade, a vida em Cristo, ela nos convida a fazer uma mudança de perspectiva. Nós gostamos desse ambiente. Eu gosto de ser bem tratado. Você gosta? Eu gosto de ser bem tratado. Então eu vou nos lugares e aí a pessoa faz a comida e fala: pastor, fiz aqui uma torta sem milho. Ah, maravilha. Só para vocês saberem, eu não gosto de milho. Ah, fiz um fricassê sem milho. E aí eu lembro que quando vamos para acampamento, algumas pessoas ficam na minha aba, Dalton e o Gabriel Leite. Porque vai fazer uma comida no acampamento, estrogonofe. Estrogonofe normalmente tem o quê? Milho. Eu não como milho. E aí o pessoal da cozinha separa um pouquinho para mim. E aí vem o pessoal na minha aba lá, o Daltinho, o Gabriel. Tiveram aquela separadinha para você. Eu falei: vem cá, cola comigo que vai dar bom. Eu vou nos lugares e eu gosto muito de gelo. Gosto de tomar Coca-Cola com bastante gelo. E aí, vou nos lugares, o pessoal fala: quer um gelinho? Eu falo: opa. Todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser cuidado, de olhar e, por exemplo, a gente está aqui servindo, o pessoal do louvor, não dá tempo de chegar lá no lanchonete. Quando chega, acabou. Então a gente falou: gente, separa o pessoal do louvor para dar tempo de descer. É cuidado. A vida na igreja, a vida cristã, ela nos promove uma mudança de perspectiva. É muito fácil queremos ser apenas o convidado de honra, estarmos no melhor lugar da sala, no melhor lugar da festa, mas a verdadeira vida cristã, a alegria profunda e o propósito não são encontrados quando nós temos são encontrados quando nós temos a coragem de dizer: eu vou entrar na cozinha, deixa eu ajudar aí, ver o que está acontecendo. Eu vou, por causa da mulherada, eu vou tirar o salto aqui e ficar descalço, porque para servir, o correria aqui, o salto não vai dar. Hoje, muitos querem um lugar de honra na sala, mas Jesus nos convida para a alegria do serviço na casa, na cozinha. Amém? Muitos de nós queremos um lugar de honra na sala, mas Jesus nos convida para a alegria do serviço da cozinha. Amém? Você entendeu a frase? Pode ler. Muitos querem lugar de honra, mas Jesus nos convida para a alegria do serviço da cozinha. Amém? Então hoje nós precisamos olhar para 3 textos que eu quero expor, trazer para o seu coração. Esses 3 textos, eles precisam nos ensinar a sair do nosso orgulho, amarrar o avental e encontrar o nosso lugar de serviço. O serviço que nutre a casa, que nutre a igreja. Preparado? Então lembra, falei alguma coisa que é para você? Levanta a mão. Não é assim não, tá, gente? Levanta a mão com vontade, isso aí, ó. Levanta a mão, finge que você está trocando a lâmpada lá, ó. Amém? Vamos começar com o exemplo do anfitrião-chefe. Olha para a tela atrás de mim, olha para essa imagem. Quem gosta disso? Amigos reunidos, comida boa, agradável. Quem gosta disso? Gosta? Então levanta a mão. Eu gosto. Se quiser me chamar, pode me chamar. Sexta-feira de manhã eu estava em casa. O Júnior me mandou uma mensagem, falou: bora churrasquinho hoje? Eu falei: opa, churrasco então é comigo mesmo. E aí comentei com a Natália, falou: amor, não vai dar. Era feriado, tinha uma reunião com o pessoal do grupo de artes, e depois ela tinha que fazer tortas para o culto do sábado à noite. E ela falou: amor, isso não vai... Isso foi na sexta. Não vai dar. Acabou que demos um jeitinho e fomos. Foi muito gostoso, você está com amigos, comida boa, papo bom, gente legal. Mas tinha alguém que tinha que ficar na churrasqueira. E normalmente esse alguém não sou eu. Viu, Claudão? Sou eu não. Jesus Cristo, ele nos convida para entrar para a cozinha. O próprio anfitrião da festa, o próprio dono do mundo, é aquele que se dedicou a vestir o avental para servir o mundo. Olhar para a cozinha, olhar para esse anfitrião, nos faz remeter ao texto de Marcos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10,
versículo 45, depois de uma longa discussão, que a pouquinho eu vou contextualizar essa discussão, Jesus Cristo dá a seguinte resposta aos seus discípulos: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Não dá para pegar um texto desse e jogar na mensagem e somente usar como pretexto. Texto fora de contexto vira pretexto. A verdade é que o contexto desse texto, ele envolve muito mais a revelação do coração humano do que pode parecer. Qual é o contexto dessa famosa frase de Jesus Cristo? O contexto é que dois discípulos, Tiago e João, dois irmãos, filhos de Zebedeu, eles pediram a Jesus: mestre, quando o Senhor se assentar no seu alto e sublime trono de glória e reinar o universo, permita que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. O Senhor nos concederia esse pedido? O contexto é que os discípulos, eles se enfurecem, eles falam: peraí, como assim? Que pedido é esse? E talvez o incômodo dos outros discípulos não era pelo pedido, caramba, vocês são muito orgulhosos, pretensiosos, prepotentes, por que vocês? Talvez revelasse que eles também queriam um daqueles lugares, mas alguém pediu primeiro, alguém foi mais corajoso. Então esse é o contexto. Qual é a ideia por trás? A ideia é que o ser humano, ele precisa ter o seu coração moldado para que o serviço altruísta possa acontecer. Se for apenas o entendimento humano de que eu quero o melhor lugar para mim, toda a torta tem que ser sem milho, porque eu não como milho. Toda a Coca-Cola tem que estar gelada e com bastante gelo, porque é assim que eu gosto. O café já tem que ser adoçado, de preferência com a rapadura. Se você gosta de café com rapadura, eu te convido, vem tomar um café com rapadura. Lá em cima agora está abastecidinho. Não é nada sobre mim, não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Amém? É tudo sobre Jesus. E quando olhamos, há uma expressão que diz o Filho do Homem. O próprio versículo diz o Filho do Homem. Esse é um título de poder e autoridade divina, vindo de uma expressão de Daniel 7, onde a palavra nos diz que aquele que vocês esperam como rei e juiz celestial tem uma missão fundamentalmente diferente na terra. Ou seja, o Deus, o homem, o Filho de Deus, o próprio Deus que encarnou, ele tem uma missão diferente, ele tem uma mudança de perspectiva. O Filho do Homem. E aí uma outra expressão em contraste entre ser servido e servir precisa entrar no nosso contexto dessa mensagem. Essa palavra grega do não veio para ser servido, mas para servir, é a palavra de onde nasce o diácono. Diácono é um cargo ministerial que foi criado pela igreja. O diácono, ele era alguém que facilitava o serviço pastoral. Quando a igreja apostólica ela começa a crescer demais, os apóstolos começam ali meio que não dar conta de tudo, eles criam o cargo do diácono. Aqueles que iriam facilitar, iriam servir a igreja em áreas que os apóstolos não fariam. Descreve um serviço prático, um serviço ativo. É como o garçom que serve uma mesa, que atende necessidades dos outros, é um serviço humilde e prático. Ontem, no culto que fizemos, foi engraçado porque uma pessoa da nossa igreja, ela é oficial de justiça, advogada, formada, muito bem sucedida, e ela perguntou para o pessoal: posso ajudar em alguma coisa? Posso servir em alguma coisa? Eu disse: claro, pode servir, pode ajudar aqui, encaixava ela para fazer. E aí no meio do evento, ontem uma pessoa chegou para ela e falou assim: garçonete, você pode trazer para mim? E ela pegou: posso, claro. Aqui não tem juiz, aqui não tem empresário, aqui não tem advogado, aqui não tem ninguém, aqui só tem aqueles que querem servir a Jesus. Amém? A palavra diz: maior é aquele que... Se a Bíblia e o nosso valor fundamental, a fidelidade à palavra,
diz, nós cremos e praticamos. Então, aqui nessa igreja, o maior é o que serve. O maior é aquele que tem um coração desprendido para servir, porque se o Filho do homem, o dono da festa, não veio no mundo para ser servido, mas para servir, que dirá eu? Esse é o ambiente de serviço ministerial, de serviço altruísta que nós queremos viver. O Rei do Universo, o dono da festa, ele não exigiu o melhor assento. Ele entrou pela porta da cozinha, vestiu o avental, se dedicou a servir. O serviço não é uma atividade secundária da vida cristã. O serviço é a própria identidade do Mestre. Se Ele, o maior de todos, veio para servir, quem somos nós para sermos servidos? Não é para mim, não é para nós. Nós fomos chamados para servir. O dono da festa não ficou na sala de estar esperando aplausos. Ele vestiu o avental e nos mostrou onde o amor acontece. Amém? Toda vez que você vê uma frase assim, leia, entenda. Se for uma frase que tem sentido teológico, prático, se aplica a você a alguma coisa, responda. Diga amém, amém, porque o Jesus, aquele que é o dono da festa, ele não ficou confortável numa sala de estar, ele não ficou o tempo todo sentado no culto, esperando aplauso e querendo saber se o culto era para ele, se o ar-condicionado estava bom, se o telão funcionou, se a música, se tocaram as músicas que eu gosto, mas ele vestiu o avental e nos mostrou de forma prática como o amor acontece. Amém? Então responde, interaja, diga para si mesmo, eu estou entendendo, não dá para viver um cristianismo passivo, nós somos chamados para viver uma vida prática em amor, servindo uns aos outros, assim como nós estamos sendo servidos por Cristo. Até o final vocês vão entender. Vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos mudar e começar a entender qual é a mentalidade da cozinha. E vocês não têm noção como foi difícil usar essa analogia. Porque eu não entendo nada de cozinha. Eu sou péssimo. Não sei se vocês repararam, mas quando eu falei que não era eu que fazia churrasco, meu sobrinho comemorou. Eu vi. Não sei se eu entendi bem a mensagem. Cozinha não é para mim. Fazer comida não é comigo. Já minha esposa. Mas qual que é a mentalidade da cozinha? A cozinha, ela exige humildade. Na cozinha é necessário ter humildade. Se o serviço é a ação, a humildade é a mentalidade. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita para a atitude correta dentro da cozinha de Deus. Paulo escreve à igreja de Filipos, o texto que nós vamos ler em Filipenses 2, capítulo pode abrir se você quiser, Filipenses 2, 3-7, ele escreve a essa igreja na cidade de Filipos, uma comunidade que ele amava, mas que estava enfrentando diversos conflitos internos, muito provocado pelo egoísmo daquela comunidade. E aí o apóstolo Paulo chama aquela comunidade para um caminhar em unidade, para um caminhar em humildade radical em Cristo. E eu fico imaginando como que tenha sido a construção do apóstolo Paulo para essa carta. Porque todas as vezes que eu fico pensando sobre o amor, até que nível, até como eu tenho que amar as pessoas, eu lembro de Cristo. Agapau, completo, sacrificial, que não depende daquilo que o outro faz. Então, quando eu olho também para sobre a forma como devemos servir, Filipenses, no texto que vamos ler, nos dá uma bela orientação, Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Eu quero muito a sua atenção, sobretudo para os versículos 6 e 7. Filipenses 2, 3-7. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Amém? Não procurem apenas os próprios interesses,
Mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu forma humana. Amém? Você consegue entender o peso dessa palavra? Consegue entender a responsabilidade que o apóstolo Paulo está dizendo? Tá bom, se vocês estão tendo conflitos, se vocês estão tendo atritos, vocês estão brigando aí dentro dos ministérios, entre líderes, entre voluntários, não está funcionando, faz o seguinte, toma um remedinho, toma uma dosezinha de humildade que passa, porque o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele antes esvaziou-se. Esvaziou-se de si mesmo. Alguns termos eu quero destacar nesse trecho, nesse recorte. Primeiro é a vanglória. O que é a vanglória? A vanglória é glória vazia. Pela manhã eu citei o exemplo do Pedro. Eu estava dando uma olhada no cronograma para ver a hora que eu ia entrar, quais eram os avisos, dando uma contextualizada, e eu fico olhando ali no celular, lendo e cantando. E aí eu não lembro qual música, ele fez um movimento do bumbo. Bumbo é aquele negocinho ali no pé. E aí eu parei, levantei e olhei e fiz, caramba. Para quem não sabe, eu sou baterista. Eu sou um baterista no máximo nota 2, 3. Com muita boa vontade. Entendi que não é para mim, falei, melhor não mexer com isso. Deixa para o Pedro, para o Daniel, para o Yasmin, que fazem isso muito melhor do que eu. Mas a verdade é que se o Pedro e qualquer outra pessoa que está servindo aqui, ou em qualquer área da igreja, se eles fazem isso esperando aplauso, esperando a glória, esperando algo, isso é vanglória, uma glória vazia, e Deus não está nesse negócio. A verdade é que o nosso coração precisa se expressar em adorar ao Senhor, em servir a Deus, não esperando aplausos, não esperando nenhum tipo de reconhecimento, simplesmente fazemos porque o Senhor antes fez por nós. Amém? É porque o Senhor fez por você, é porque Ele morreu na cruz por você. Nada é sobre mim, nada é sobre você, é tudo sobre Ele. Amém? Então, eu não sei como é que eles fizeram lá atrás, mas está funcionando. Digitaram na hora, está aí, com alguns percalços, mas está funcionando. Nada para a glória deles, tudo para Jesus. Mas nós podemos aplaudi-los porque eles conseguiram fazer as coisas funcionar. Amém? A quem honra, honra, a quem louvor, louvor. Então, parabéns para vocês, correram atrás, eles estão ali. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas que essa glória, esse aplauso, ao bater no coração deles, que eles digam, é tudo para Jesus. Essa é a mentalidade da cozinha. É sobre uma glória vazia, é sobre não buscar aplausos, reconhecimentos, é sobre não querer parecer importante, mas antes é sobre esvaziar-se. A próxima expressão que vai ser colocada ali, esvaziou-se a si mesmo, ela tem uma expressão teológica das mais conhecidas, mais interessantes. Eu já comentei sobre ela aqui. Kenosis. Quem sabe o que é kenosis? Quem sabe o que é a teoria da kenosis? Vocês não sabem? Quem estava de manhã aprendeu. Isso aí. Pastor Márcio sabe, Natália sabe, o pessoal lá do fundo sabe. Kenosis. Que nomezinho, né? Vou te ensinar o que é kenosis. A kenosis diz que o próprio Cristo, mesmo sendo Deus,
não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Isso é a kenosis. Então, todo esse conceito de Cristo, do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Criador, o Verbo, aquele que se fez carne, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo é por ele, para ele, sabe? Todo esse conceito sobre Cristo, mostrando que ele é Deus, diz na kenosis que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ou não quis ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Isso é a kenosis. Qual é o convite da kenosis? Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se do seu orgulho, da sua busca, da sua necessidade de aprovação, da sua necessidade de reconhecimento. E comece a ter um serviço altruísta. O que é um serviço altruísta? O nosso valor diz que o crescimento espiritual que gera impacto nos outros está resumido. Tentaram me pegar aqui. Eu vou ler ele na íntegra. Um minutinho. O pessoal vai fazer a arte, né? Aí fica difícil dar uma resumida. Não me engana não. Vamos lá. Serviço altruísta. Encorajamos um crescimento espiritual que não é apenas pessoal. O seu crescimento, me perdoa, li errado, agora aqui. Dedicamos-nos a servir aos outros com humildade e generosidade, seguindo o exemplo de serviço de Jesus e entendendo que servir é fundamental na nossa jornada de fé. Servir é um fundamento básico para aqueles que estão em uma jornada de caminhar com Cristo. O desprendimento fiel na mordomia dos bens, talentos e no serviço como hábitos de uma vida cristã saudável e com expressão de fé e gratidão. O serviço ele não é uma escolha, é uma mentalidade daquele que alcançado foi por Cristo e passa a viver dentro dessa forma, servindo a Jesus. Então, a mentalidade da cozinha é uma escolha consciente de considerar a necessidade do outro mais importante do que a minha. Por isso que é necessário ter humildade. Não, mas por que eu vou deixar a melhor vaga aqui para o próximo se está vazia? Eu vou pegar. Não é assim que a gente faz? Qual que é o melhor lugar? É lá que eu vou sentar. Onde o ar não me gela. Ou no calor, onde o ar vai ficar mais fresquinho. É natural, pensamos assim. E precisamos começar a esvaziar, a fazer o processo de kenosis. O serviço, ele não começa com as mãos, começa na mente. É trocar a coroa da vanglória pelo avental da humildade. Não foi isso que Cristo fez? Cristo esvaziou-se, tirou a coroa de rei, colocou o avental da humildade e veio dar a sua vida ao resgate de muitos. Foi o que lemos. Esse é o convite, esse é o desafio do Senhor para cada um de nós. E talvez você esteja se perguntando, tá bom, pastor, mas como? Como servir? Os utensílios da cozinha são os seus dons. E eu quero, antes de entrar no texto de 1 Pedro, você pode abrir 1 Pedro 4,10. Eu quero te mostrar um vídeo que eu mostrei pela manhã. Imagino que não vai ter áudio, mas depois eu contextualizo esse vídeo para vocês. Basicamente, ali a gente estava num processo com os líderes, com alguns voluntários da igreja, e eu estava explicando sobre o lava-pés, quando Jesus lava o pé dos seus discípulos. E essas pessoas que estão ali da Rosângela, até o final ali, se não me engano, é o Everton, eles estão assentados, eles foram escolhidos porque eram alguns voluntários que têm uma postura que nós entendemos ser bem interessante. E eu dizia que quando Jesus ele lavava os pés dos seus discípulos,
não é somente sobre limpar os pés, é sobre procurar calos, procurar eventuais machucados e fazer uma massagem, trazer um alívio, um acalento aos pés da pessoa. Além disso, a pessoa que fazia esse trabalho nos tempos bíblicos era o escravo mais simples. Era o trabalho mais simples. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele está dizendo: eu posso ocupar o lugar mais simples e está tudo bem, porque a humildade em mim está em paz. Mas a verdade é que na nossa fé, nós queremos ocupar lugares de honra e destaque, quando o próprio Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Esse é o convite dessa noite. É sobre se esvaziar, é sobre fazer sem querer ser visto e reconhecido. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Projeta para mim. Eu acho que a referência e o texto estão diferentes. 1 Pedro... desculpa, gente. Eu estou no capítulo errado. Gente, eu falei, eu li isso aqui de manhã, estava certo, por que agora está errado? 1 Pedro 4, 10. Eu estava em 1 Pedro 1, 10. 1 Pedro 4, 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Amém, Vanessa. Pedro escreve aos cristãos na sua carta, e o contexto é que esses cristãos estavam passando por perseguição. Quando eu falo perseguição, não é a gente falar, você não pode ser crente. A gente que descobria quem era crente, fazia uma marca na casa e qualquer pessoa tinha o direito de entrar, pegar, roubar, matar, fazer o que quisesse. A coisa era feia. E o apóstolo Paulo está dizendo, agora que a coisa está feia, agora que a perseguição está implacável, agora é a hora de servir. É agora que nós precisamos nos posicionar e servirmos uns aos outros ainda mais. Mas Pedro, se eu ficar aqui vivendo essa vida cristã muito aberta, eu posso ser morto, eu posso ser perseguido. Talvez seja a hora de viver um cristianismo um pouquinho mais confortável, de cantinho, e Pedro está dizendo, não! Se você recebeu um dom, e esse dom vem do Senhor, é hora de servir. É hora de dar a sua vida. Caiu aqui? É hora de servir, dar a sua vida. E aí, os termos que eu quero destacar... Voltou. Os termos que eu quero destacar, primeiro é o termo cada um. Cada um. Cada um quer dizer que você que aqui está recebeu um dom. Você não fugiu à regra. Você recebeu um dom. Você recebeu um dom, é hora de colocar esse dom em serviço. É uma universalidade absoluta. Ninguém na casa de Deus fica fora. Todos foram abençoados com um dom. Você não é uma exceção. Lembra da mamãe? Você não é todo mundo. Aqui, Papai do Céu está dizendo, você é como todo mundo. Você recebeu um dom. Assim como todos receberam. Qual é então esse dom? O dom é o que a Bíblia chama de carisma. O dom, ele veio de graça, é algo que Deus simplesmente te entregou. Ele colocou nas suas mãos, não é um talento natural, não é algo que você desenvolve, que você faz um curso na internet, é algo que Deus te deu. Ele te entregou, você pode desenvolvê-lo, você pode aplicá-lo, etc., mas Ele te deu, Ele te colocou com essa capacidade. Um outro termo é bons dispenseiros. Os bons dispenseiros, eles
ele me remete ao Alfred, não o nosso Alfred da Vivi, mas o Alfred do Batman. Quem era o Alfred do Batman? Ele era o mordomo. Ele tinha posse da casa? Ele tinha posse das coisas do Batman ou do personagem? Não, mas ele é aquele que administrava. O bom dispenseiro é aquele que não era o dono não tinha posse, mas ele cuidava e gerenciava para que tudo funcionasse à sua devida forma. Para quê? Para que pudéssemos experimentar múltiplas formas. A múltipla forma. A palavra grega significa multicolorido, multifacetado. É para dizer que a graça de Deus se manifesta no meio cristão, na sua igreja, não de uma forma monocromática, mas de uma forma linda, bela, completa, onde cada um tem um espaço no reino. Amém? Seu dom não é um troféu para sua estante, é uma ferramenta para nutrir a comunidade. Seu dom não é um troféu para ficar numa estante, é uma ferramenta para nutrir a comunidade. Conclusão. Eu quero te convidar a entrar para a porta da cozinha. Talvez lá não seja o lugar melhor climatizado, vai estar bem quente. Talvez você vai ter que carregar saco de lixo, picar coisa, fazer o olho arder com a cebola, mas é lá onde a vida acontece, onde a nutrição, a beleza, a graça da festa acontece. E eu não estou falando de uma cozinha real, eu estou falando de um ambiente onde nós nos dedicamos a servir uns aos outros. Então, 3 palavras, ou 3 expressões, 3 aplicações práticas sobre o serviço ministerial. Primeiro, Jesus, o dono da festa, nos deu o exemplo. Ele vestiu o avental. De novo, ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, retirou a sua coroa de glória e vestiu um avental de serviço. Amém? Está claro? Segundo, a humildade e a mentalidade que devemos ter, esvaziando-nos de nós mesmos, que nós, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se, esvazia-se daquilo que você busca, da sua autoafirmação, da sua necessidade de ser aprovado. Esvazia-se, apenas sirva. Terceiro, os nossos dons são as ferramentas que Deus nos deu para trabalhar. E se você não sabe quais são os seus dons, se você não sabe qual é o seu dom, a sua paixão é o lugar onde você vai servir, se você não sabe o seu estilo, eu te convido a fazer um curso chamado Capacite. É um curso onde nós vamos te trazer para você um autoconhecimento, para você entender onde servir ao Senhor. Se você quer fazer esse curso, você vai lá atrás do balcão de informação, ao final do culto, nós vamos te conectar para você fazer esse curso e capacitar a servir a Jesus. Então, a pergunta para cada um de nós nessa noite é muito simples. Onde você está na casa? Onde você está na festa? Você está no salão de festa, procurando os melhores lugares, aquele ponto estratégico onde a comida passa toda hora? Ou você está preocupado em servir, não em ser visto? Percebe a diferença? Existe o servir e existe o ser visto. Você tem ficado apenas na porta da frente, como um consumidor, um convidado, esperando ser servido? Eu diria que já está mais do que na hora de descobrir a alegria, o propósito e a comunidade só existem quando você tem coragem de entrar na cozinha. Quando você tem coragem de dizer: eu quero servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus servindo pessoas. Eu quero servir a Jesus servindo a igreja. Eu quero servir a Jesus fazendo por outros aquilo que Cristo fez por mim, mesmo que o outro não mereça. Por fim, diria que talvez você esteja se perguntando: mas pastor, onde eu vou servir? Como eu vou servir? Eu quero ler uma lista muito rápida aqui
de coisas na nossa igreja que hoje ninguém está fazendo e que a gente precisa que alguém faça. Então, eu fiz uma lista rápida com um grupo de pessoas da igreja. Com certeza, essa lista aqui, se gastarmos tempo, ela vai ampliando. Mas vamos lá. Nós temos um aplicativo na igreja, um aplicativo muito legal, mas que não está sendo usado porque não tem quem gerencie. Então, precisa de dono. Nós temos uma demanda para aumentar os homens que ficam nas esquinas. E aí, começo a também enxergar a necessidade de ampliar isso para domingo de manhã. Quem são os homens nas esquinas? Eles ficam nas esquinas para trazer mais segurança, ajudar a atravessar a rua, uma família que chega com uma criança em cadeirinha, essas coisas. E acredito que nós teremos a quadra ponta até o final do ano. Ah, vocês falam amém com vontade agora, né? E aí nós vamos ter mais uma rua aqui atrás, mais um local de acesso, vamos precisar de gente lá na porta, mais homens nas esquinas, a demanda começa a aumentar. Precisamos de gente que nos ajude em manutenção elétrica, pintura, portas, janelas, portões. Então, sempre que eu tenho um problema elétrico, eu aciono o Breno e o Marcos. E ontem, no evento, nós temos uma pessoa que vem à nossa igreja, Ana Beatriz, ela é cadeirante. E aí, para ela acessar lá embaixo, ela desce pelo corredor lateral e esse corredor do fundo. E aí, ontem, para subir, uma pessoa falou: pastor, está muito ruim para passar ali com ela. Além de estar escuro, tem uns buracos assim, dá para mexer? Eu falei: você enxergou o problema? Enxerguei. Consegue resolver? Consigo. Vou fazer. Resolve. Existem dores na nossa comunidade que a resposta é você. Você é a resposta. Você é a solução. Organizar cadeiras. E aí, hoje pela manhã, 2 pessoas falam: não, esse problema agora é nosso. A responsabilidade das cadeiras agora é nossa. Eu falei: amém, porque eu que arrumo as cadeiras. E eu sou chato, né, Cléo? Eu venho, coloco... Pode reparar, está na mesma linha aqui, está na linha aqui desse buraco. Pode reparar. Alinhado. Eu tenho toque. Existem problemas que você é a solução. Higienizar e guardar os instrumentos de louvor. Usar os instrumentos, passar um álcool, limpar, guardar. Tem muita coisa para fazer. Eu preciso de alguém que vai ser o gestor do inventário da igreja. Se você tem aptidão para isso, se você é diferente de mim, se você é organizado, porque eu só não sou, quer ser o gestor do inventário, a gente precisa fazer. A verdade é que na nossa comunidade existe muita coisa para fazer e você é a resposta. Você é a resposta disso. Eu encerro com uma última frase que diz: a verdadeira festa não é sobre ser servido, mas sobre descobrir a alegria de servir. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu não sei como essa mensagem alcança o seu coração. Eu não sei como essa mensagem mexe com você. Eu sei que para mim ela diz que eu preciso servir mais. Eu preciso servir ao Senhor com mais dedicação, com mais amor, com mais intensidade. Eu sei que talvez no seu coração você esteja tentando entender como isso te alcança, mas eu posso te ajudar. Eu só queria te dizer que você precisa sair do conforto e entrar no ambiente do serviço ministerial. Maior é aquele que serve. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Seja guiado pelas minhas palavras. Seja guiado por aquilo que você está ouvindo. Tenta não se desconectar. Nós vamos orar para encerrar o culto e na sequência nós vamos cantar uma última música que fala sobre quebrantado. Quebrantados por seu amor. Eu quero te convidar a fazer dessa mensagem um desafio sobre a sua vida. Que você entenda que se você veio aqui hoje, Deus tinha um plano. E o plano é que você seja moldado pela palavra dele. O meu desafio é que você saia daqui. Você pode ir lá atrás, dar o seu nome para quem estiver no balcão e falar: olha, chega,
Chega de viver o meu cristianismo da forma como eu estou vivendo. Eu quero agora começar a servir ao Senhor Jesus como eu nunca fiz. Pastor, mas eu já sirvo. Serve mais, serve melhor. Talvez não é sobre servir mais, talvez é sobre mudar o coração com o qual você serve. Eu não sei como isso te alcança, eu sei que em nome de Jesus essa mensagem precisa alcançar o seu coração, como ela alcança o meu coração. Se nós queremos mudar a nossa cultura, Jesus, essa é a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, a mudar a cultura da Igreja Beta. Que possamos entender que aquilo que fazemos não é tão importante sobre a forma, sobre como fazemos. Muito mais importante do que pregar é pregar com um coração humilde, sabendo que antes dessa mensagem ser pregada aos meus irmãos, ela é pregada ao meu coração. É onde o Senhor tem dito a mim: esvazie-se de si, esvazie-se de si mesmo cada vez mais, para que o Senhor possa encher a sua vida e a minha vida. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar. Muda, Senhor, o nosso coração, muda a nossa cultura, que não precisa levar 4, 5, 6 anos, mas que tenhamos um coração tão humilde, tão quebrantado pelo Seu amor, que as nossas vidas, a nossa comunidade será transformada, não por quem somos, mas pelo poder da Tua palavra que opera em nós. Começa a aumentar neste lugar, Jesus, a presença do Teu Espírito. Somente o Teu Espírito nos capacita a Te adorar. Que possamos encerrar esse culto em um alto nível de frequência, de atmosfera espiritual, declarando que fomos quebrantados pelo Teu amor. Nós não Te amamos porque há amor em nós, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Apenas amamos porque fomos repletos do Teu amor. Vem sobre nós, Jesus, vem sobre a nossa comunidade, opera em nossos corações, nos fazendo mudar de vida, de comportamento, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja honrado e glorificado neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dar a Ele o melhor da sua palma, o melhor da sua adoração. Se é para Jesus, pode ser bem mais alto, pode ser bem maior do que isso. Fomos quebrantados e teremos uma nova vida em Cristo Jesus.